Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no podcast um dos grandes nomes dos que se diz respeito à criação de conteúdo voltado para Nintendo no Brasil, Rodrigo Coelho, do canal Coelho no Japão. Meu mano, e aí? Tudo bem contigo? Belezinha, pô, melhor agora, muito obrigado. Ó, já tem um tempão que estamos tentando marcar, né? E finalmente deu certo dessa vez, cara. Que bom, fico muito feliz aí pelo convite. Tamo junto. Pô, cara, grande prazer ter você aqui no canal. Realmente, a gente tá tentando aí há um tempinho. Eu acho que a primeira vez que eu fiz contato contigo foi na BGS ano passado. Já estamos bem próximo da próxima BGS. Mas felizmente conseguimos aí. E, pô, cara, felizão demais por ter você aqui. Você é um canal de Nintendo que eu acompanho bastante, você e o Digplay, né? Eu lembro na época que eu tava pra comprar meu Switch, eu ficava olhando o canal de vocês ali pra ver o que tinha de novidade na plataforma, pra ver como ela funcionava, enfim. E agora tem até rumores de uma próxima plataforma, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque esses rumores já tem alguns anos aí. O meu palpite, cara, é só final de 2024. É assim que eu penso, entendeu? Mas vai saber, né? A Nintendo, ela é interessante, a gente fala muitas coisas, porque ela é uma das empresas mais imprevisíveis do mercado, né, cara? A gente nunca sabe o que esperar, e é isso que torna também falar sobre isso bastante interessante. Cara, porque ela é tão imprevisível que esses rumores já tem tantos anos. Eu acho que lá em 2020 já começou a circular isso aí, né? E eu acho que quando sair, vai pegar todo mundo ao mesmo tempo que todo mundo já tá esperando que vai acontecer, já vai pegar todo mundo de surpresa ao mesmo tempo. Exatamente. A hora que eles anunciarem, o pessoal vai falar ao mesmo tempo, finalmente, e ao mesmo tempo, caramba, é isso mesmo? E assim, a Nintendo também é legal porque eles costumam fazer umas coisas diferentes, né? Então, eu tô empolgado pra saber qual vai ser a próxima ideia maluca deles, mas sinceramente eu não tô nem um pouco com pressa, cara. Tô muito feliz com o Suitão aqui. Eu tenho agora as 3 plataformas, o que é a primeira vez na minha vida. Eu tô muito feliz com isso, cara. É uma realização pessoal, assim, pra mim. Ter os 3 videogames principais, né? A PlayStation, o Xbox e o Nintendo. Só que o que eu mais jogo, naturalmente, é o Nintendo Switch, né? E eu tô muito bem servido. Assim, tipo, eu sei que tem muita gente falando que quer um novo Switch, que tá na hora porque quer mais FPS, quer um hardware mais robusto, mas, sinceramente, tem tanta coisa legal saindo ainda pro Switch. A gente tá aí num ano que tá prometendo aí um remake do Mario RPG, um novo Super Mario 2D, que é a pegada da Nintendo, então, que vai ter um novo hardware, uma hora vai ter, com certeza. Mas eu acho que assim, eu não sou desses que pensam, tá na hora deles terem um novo hardware, porque os jogos não estão mais tancando. Não, eu acho que porque a Nintendo faz tá de bom tamanho, né? Não é um PlayStation, não é um Xbox. Você agora que tá jogando nas outras plataformas, né, também, você deve estar vendo que a proposta é totalmente diferente. Ah, com certeza. Assim, tem muitos jogos que são os mesmos, né? Mas a proposta do console em si é outra. Eu costumo dizer que, assim, os outros videogames, ao longo da nossa vida, né, a gente sempre se acostumou a arranjar um horário do dia para poder se dedicar a nosso hobby, né? A gente acompanha meio que os videogames, eles estão ali na televisão, depois do trabalho a gente chega e senta. O Nintendo Switch, ele meio que inverteu isso, né, cara? Ele é um videogame portátil, assim, e ao mesmo tempo ele é um console de mesa também, com os novos jogos que estão chegando, de grande calibre, só que ele é um videogame que você não fica algemado à televisão. Ele acompanha a sua rotina. Esse é o meu ponto, sabe? E quando ele lançou, eu tava morando no Japão e eu realmente senti muito, eu acho que ele me marcou muito por causa disso, porque eu realmente
Levava ele nos trens pra ir pro trabalho, jogava ele no trem. Chegava lá no trabalho, pegava, tirava um fight no Street Fighter 2 Ultimate Edition lá que eles lançaram na época do lançamento do Nintendo Switch. Tirava com os meus amigos lá e era muito engraçado porque os nomes dos personagens no Japão são meio trocados, né? O Balrog é o Vega, Sim. O Vega é o Bison, é tudo trocado. E aí eles falavam os personagens e eu ficava muito bugado na hora de jogar com eles. Mas eu aproveitei muito esse lance do híbrido do Nintendo Switch, sabe? Você acredita que eu mal jogo o meu Nintendo Switch sem ser na televisão? Tipo, pra mim ele tá sempre conectado na TV, eu não consigo jogar muito ele no modo portátil. Eu acredito, cara. Eu acho que, inclusive, essa é parte da questão que muitos brasileiros, assim, um pouco fora da bolha da Nintendo, ficam muito revoltados com... Pô, você pegar um The Witcher no Nintendo Switch e ele não ser um jogo que tem o gráfico que tem nos outros consoles. Aí a galera fica meio bolada com isso, não sei o quê. Porque eu acho que muitas pessoas nem imaginam jogar um portátil fora de casa, assim, sabe? Sendo que o Nintendo Switch, ele é feito, né, principalmente pensando nos japoneses. Então, isso faz muito sentido em outros mercados, no Brasil nem tanto. Eu, particularmente... depois que eu vim pro Brasil, eu joguei pouco ele também no modo portátil, até eu comprar o meu Switch OLED. Aí o OLEDão, ele mudou um pouco a minha rotina, porque ele é mais prático para você colocar ele em cima da mesa, e aquele pezinho dele é muito mais prático de você usar ele em todas as situações, e a tela dele é um pouco mais maior, o que deixa mais confortável também. Então, hoje em dia, acredite se quiser, o maior jeito que eu jogo o meu Nintendo Switch não é nem portátil, nem na TV, é o modo tabletop, cara, em cima da mesa. Você coloca ele com aquele encostozinho lá e fica jogando como se ele fosse uma TVzinha? Só que no OLED, ele aquele encostozinho não é só aquele pezinho tosco, né? Ele é o videogame inteiro, assim. Então você pode angular ele e ele não fica caindo dependendo da onde você coloca ele. Tipo, aquele pezinho original do Nintendo Switch, se você coloca em cima da cama, ele cai. Ele não se mantém em pé, né? O do OLED não, ele fica estável. É muito melhor. Pra usabilidade. É uma diferença pequena no hardware, mas pra usabilidade, cara, fez uma diferença enorme tanto que mudou o jeito que eu uso o videogame, sabe? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Antes da gente seguir aqui com o bate-papo, nós temos uma tradição aqui no Spidercast, cara, que é o seguinte, a galera que nos escuta é um bando de nerd. E eles querem aumentar o seu repertório, né? Então, estamos em casa, então. O que você tem aí consumido nos últimos dias? Seja games, livros, filmes, qualquer coisa aí que você queira estar indicando para o pessoal que nos escuta. Cara, eu estou ultimamente, antes de entrar nos videogames, eu estou completamente alucinado com One Piece. Cara, One Piece é muito bom. E assim, ele tá chegando perto de um grande momento do anime, que já aconteceu no mangá, mas que vai unir o mundo, assim, o mundo inteiro, a semana que vem, da data dessa gravação, daqui a 2 semanas, assim, uns 10 dias, vai estar falando de One Piece e vai ser uma loucura, e vai parar bares, e vai ter telão no Japão, nos Estados Unidos, gente acompanhando o grande momento. E eu finalmente cheguei, né? Eu comecei a assistir One Piece alguns anos atrás, e eu finalmente cheguei no semanal do anime, Boa. Né? E, cara, sério, One Piece, a jornada é longa, mas a recompensa é certa demais. É muito bom. É, tipo, o melhor anime disparado. E de jogo, cara, eu zerei recentemente o Pikmin 4, muito bom Pikmin 4. Comecei a jogar o Diablo 4 também, coincidentemente, Pikmin 4 e Diablo 4, né? E eu ainda estou no Tears of the Kingdom. Eu dei uma pausa para poder zerar o Pikmin 4, né? Porque a Nintendo me convidou, me mandou o jogo com antecedência e tal. Eles me levaram lá para poder jogar o jogo com antecedência e tal. Então eu dei uma pausa no Zelda. E aí agora eu voltei pro Zelda, mas assim, eu tô naquela onda de estar enrolando para zerar, sabe? Eu já fiz as paradas, mas eu não quero acabar. Então eu tô passeando bastante no jogo, fazendo tudo que tem para fazer. E tô curtindo muito. É isso que eu tenho jogado mais, assim, ultimamente. É muita coisa, né? Se parar pra pensar. Então, consumir só anime mesmo. Eu zerei
a última temporada de Cobra Kai na Netflix também. É um novelão muito divertido, cara. Recomendo pra caramba. Já ouvi muito falar a respeito de Cobra Kai, principalmente por fãs antigos de Karate Kid também, né? Que é uma continuação, digamos, de Karate Kid. E, Ah, é, e exatamente. eu tenho vontade de assistir, cara. Uma hora eu vou parar ainda pra assistir esse Cobra Kai. One Piece eu assisto semanalmente também, né? Ah, que Eu legal. cheguei nos episódios semanais na pandemia. Que eu já vinha assistindo alguns episódios, mas aí quando chegou na pandemia eu consegui maratonar a ponto de chegar nos semanais e desde então tenho acompanhado, tem me frustrado em alguns momentos de ter que esperar o próximo episódio na próxima semana, mas ao mesmo tempo é muito gostoso também. Ah, não, One Piece é sem erro, cara. É bom demais. É bom demais. E o Diablo 4, cara, eu dei só um pause nele, porque eu me frustrei muito com a questão dos servidores dele, né, cara? Eu lembro que estava em um momento lá enfrentando uma boss battle e o servidor caiu no meio da boss battle, cara. E eu não sou muito aquele cara do online. Então isso me aborreceu bastante. Eu falei, deixa que depois eu continuo jogando isso aqui. É, mas deu uma melhorada, viu? Eu joguei pouco, só joguei umas 2 ou 3 horas do Diablo 4 até agora. Pelo que eu vi na internet, deu uma melhorada e assim, eu não tive problemas com isso, então. Me diga uma coisa, você morou um tempo no Japão. Quando foi que você foi a primeira vez pra lá? Cara, eu morei bastante tempo no Japão. A primeira vez eu fui em 2010. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa universidade lá. E aí foi onde iniciou toda a minha história de coelho no Japão, cara, porque eu completamente me apaixonei pela cultura, pelo povo, pelos lugares e pela língua, né? E Uhum. lá eu comecei a estudar japonês e aprender, e eu foquei muito em aprender no tempo que eu tinha lá, assim. E aí, depois, eu voltei para lá alguns anos depois, né? Depois que eu terminei a faculdade e Você tal. fez o quê? E aí eu sou formado em Ah, design. Eu legal. sou formado em design com habilitação em mídia digital. Eu queria trabalhar com games, né? Só que eu não achava que o meu caminho era exatamente o caminho da programação. Eu até fiz cursos e tal. Uhum. Eu sei programar, mas o meu caminho era o do design, sabe? Eu queria ser game designer. Sim. E aí depois você voltou pra lá com a família. Como foi essa estadia? Porque o seu canal, ele tem esse nome, né? Tipo, Coelho no Japão. Ele começou como um canal de curiosidades do Japão ou você já começou muito focado em games? Cara, foi o seguinte, eu consegui um emprego, aí eu me mudei para o Japão, e cara, eu sempre fui um produtor de conteúdo, eu só não sabia disso. Uhum. Agora, olhando em retrospecto, desde sempre eu escrevo coisas em blogs, ou eu escrevo coisas Uhum. nos fóruns da vida. Eu já era meio que, nos fóruns que eu participava, eu era meio conhecido, assim, entre as pessoas que faziam mais coisas, assim, porque eu escrevia muitas análises de jogos, etc. E quando eu fui para o Japão, naturalmente, eu continuei fazendo isso, eu fazia videozinhos, e eu sempre gostei, eu sou formado em design, né? Então eu sempre gostei de caprichar um pouquinho, editar os vídeos bonitinho. Por mais que eu não fazia com muito capricho, porque eu não tinha muito tempo, eu editava, né, minimamente bem, só que nunca foi para postar no YouTube. Sempre foi para mandar para os meus amigos no WhatsApp. Uhum. Então, eu mandava no WhatsApp, postava no meus grupos de Facebook, participava de poucos grupos de Facebook com grandes amigos, e eu fazia para eles os vídeos. E os meus amigos insistiram muito para eu iniciar um canal, falava para eu fazer um canal, não sei o quê. E eu falava: "Não, eu não quero um canal, eu não tenho tempo, dá muito trabalho". Uhum. E aí eles insistiram tanto que um deles, ele tinha um canal de YouTube, era um canal de Nintendo, chamava Nintendo ou Nada. E aí ele falou com ele: "Então, você deixou eu postar, cara, os seus vídeos lá no meu canal?" Eu falei: "Ah, deixa, pô". Aí ele começou a postar os videozinhos que eu fazia, né? E eu comecei a ver a galera interagindo e mandando pergunta e tal, e eu comecei a pegar gosto. Aí eu falei: "Ah, cara, quer saber? Eu vou fazer um canal, só que eu não sei o que que eu vou colocar nesse canal. Então eu vou falar só sobre tudo que eu quero, tudo que eu gosto, vou mostrar um pouco da minha vida aqui, falar um pouco, enfim. Vou chamar de Coelho no Japão, porque eu não sei que nome eu coloco". E foi assim que começou, porque eu queria que fosse sobre meus próprios interesses. Não era o meu plano fazer um canal de Nintendo, sabe? Só que meus interesses estão onde? Nintendo, né? Então, naturalmente, eu comecei a falar exclusivamente sobre Nintendo. Cara, eu não sei exatamente a sua idade, mas pelo que você tá falando, você
tem muito aspecto de ser ali dos anos 90, assim como eu, né? É- Sim, sim, eu sou uma criança dos anos 90, eu sou de 1989, nasci em 89. então tamo junto, eu sou do mesmo ano também. É isso aí, pô. Mas, tipo, quem é dessa época dificilmente não cresceu ali com o videogame da Nintendo. Quem é dos meios dos videogames, né? Porque, claro, muita gente não tinha videogame nessa época. Mas Aham. quem jogava videogame nesse tempo aí era um videogame da Nintendo ou da Sega. A Nintendo, eu acredito que ela era mais, digamos, presente desses pontos aí. Mas, tipo, então, meio que tá na nossa veia desde quando a gente era pequeno. Eu acho que com você foi a mesma coisa. Cara, com certeza, eu vivi muito essa época, eu joguei, assim, meu primeiro videogame foi o Nintendinho, O meu sabe? Eu também. alugava as fitas lá, eu jogava muito, na verdade, sim, o meu primeiro videogame foi o Nintendinho, mas não era exatamente da minha época, eu acho, porque os meus irmãos, eles tinham o Super Nintendo, Uhum. só que eles não deixavam eu jogar, sabe? Aquela criança que queria brincar e os meus irmãos são mais velhos, não deixavam e tal. E aí eu lembro da gente alugar as fitas, eu vivi essa época toda das locadoras. E meu pai cansou de eu brigar com meus irmãos, porque, cara, imagina, você vai alugar a fita, aí você só pode, tipo, né, alugar uma fita, Sim. no máximo duas no final de semana para poder entregar na segunda-feira. E eu queria uma coisa completamente diferente dos meus irmãos. E aí você alugava e você só tinha aquele período para poder jogar, e eu queria jogar um jogo e meus irmãos não queriam deixar. E era uma briga, e até que meu pai, uma hora, cansou disso e ele comprou o videogame velho de um primo meu. E aí ele falou: Ó, toma, esse aqui é o seu. E era o Nintendinho. E cara, isso fez a minha vida mudar, assim, porque eu me apaixonei por Zelda. Ele veio com o Zelda, daquela fitinha dourada Sei. do Zelda. Era antigo do meu primo, porque eu sou de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraguai. Então era um pouco mais fácil, na verdade, para a gente ter acesso a esses videogames que no resto do Brasil inteiro nem chegavam, porque a gente fazia divisa com o Paraguai. Então a gente ia lá comprar muamba, tá Uhum. ligado? Era o seu vídeo, Ah, era o Nintendinho mesmo ou era um clone do Nintendinho? então, o resto do Brasil inteiro normalmente jogava os clones, mas como a gente era ali com o Paraguai, era o próprio Nintendinho, Ah, legal. mesmo assim. Porque a gente não comprava caro lá. Eu imagino, né? É. E assim, a gente não comprou lá, né? O Super Nintendo dos meus irmãos, eu lembro que foi um presente de aniversário em conjunto para os dois, do meu pai e dos meus avós. Então, tipo assim, era um quádruplo presente para os meus irmãos. E o Nintendinho foi meu pai que comprou o velho do meu primo, entendeu? E tudo vinha ali do Paraguai, era um pouco mais barato e tal, mas a gente usava dessa forma e sempre jogamos os jogos alugados e tal. Mas era muito bom, mano. Criança, putz, fez a nossa infância isso aí. Eu não tive muito esse problema porque eu sou filho único, né? Então, meio que o videogame era todo pra mim. E os gostos na hora de alugar as fitas eram basicamente os meus, né? Mas assim, cara, naquele tempo era muito prático você alugar fitas também, até porque os jogos não eram muito longos. Claro, eram difíceis e nem sempre a gente conseguia zerar. Mas muitas vezes você alugava um jogo e você zerava ali mesmo e já estava satisfeito. É, e a gente às vezes nem conseguia zerar, mas mesmo assim saía satisfeito, né? Saía. Porque tinha esse problema, né? Eu tive esse problema com o Ocarina of Time. Eu alugava o Ocarina of Time depois, né? Muitos anos depois, na época do Nintendo 64. Uhum. E aí toda vez não dava tempo de zerar, e aí eu devolvia a fita e alguém deletava o meu save. Nossa. Caraca, era uma frustração. Mas eu alugava muito esse jogo. Alugava sempre, sempre, sempre. Porque, putz, o Ocarina of Time é incrível, né, mano? E no Super Nintendo, a gente alugava muito. Eu lembro que tinha aquele jogo Uniracers, lembra? Não sei se você conhece, ele é um jogo de você é um monociclo e você aposta corrida. Era muito da hora esse jogo. A gente alugava muito Rock and Roll Esse Racing, eu a gente conheço. gostava de jogos de corrida. Pô, a gente gostava muito de jogos de corrida. E a gente alugava o Aero de Acrobat. Sei também. Só jogo de Chernobyl, mano. Esses jogos eram muito bons, eu adorava, mas assim, eu não sei se eles são tão conhecidos, sabe? O Aero Acrobat, eu sei que ele existe por conta dos emuladores. Eu nunca vi o cartucho dele, né? O Rock Roll Racing eu conheço. Agora, de corrida mesmo, assim, na minha região, o que era mais popular era o Top Gear.
Ah, não, nossa, Top Gear era muito, tinham vários, né? Tinha o Top Gear 2, Top Gear 3000. Eu tinha o primeiro, que era numa fita de 6 jogos. Essas eram clássicas também, provavelmente vindo do Paraguai. Sim, piratão total, né? Na época a gente não fazia ideia do que era isso, né? Mas, tipo, achava essas fitas com 5, 6 jogos, tava feito. Nossa, é, você tem em uma fita só vários jogos, era uma coisa absurda naquela época. Não, e um dos meus jogos que eu tinha do Nintendinho era uma fita com que falava que tinham 100 jogos. Ah, Só que é aquela coisa, né? 100 jogos, só que eram, na verdade, sei lá, 20 jogos e depois 5 variações de cada um deles, assim, mas mesmo assim, caraca, era meu sonho, eu amava, eu passava o dia inteiro naquela fita lá, trocando joguinhos. a primeira vez que eu joguei Super Mario Bros 1 foi numa fita dessas. Ah, é? Foi. Eu acho que também, porque eu não tinha. Ah, não, eu tinha. Esse Nintendinho, ele era uma relíquia mesmo, cara. Ele veio com a fita dourada do Zelda e ele veio com a fita do Super Mario e do Duck Hunt e a Zapper. Então Caraca. eu jogava o Duck Hunt, mano, era muito legal. O meu era o Dynavision, né? Ele vinha com uma fita de 7 jogos e tinha o Duck Hunt também. Só que a pistola era uma pistola bem turbinada ali, né? Não era a Zapper da Nintendo, era uma outra pistola lá que não tem nada a ver com o original, cara. Mas mesmo assim, tipo, era clássico. E, nossa, a gente não fazia nem a menor ideia que tava jogando um clone, nem nada. A gente queria saber que tava jogando, era isso. Não, isso aí, velho, ainda mais pra criança, nem diferencia, sabe? Nem sabe. Eu sabia que tinha que as fitas que tinha que colocar um adaptador e as que não tinham, é só isso, pelo tamanho delas. Porque no Nintendo tinha isso, né? As fitas, as Piratex lá, elas tinham o tamanho da fita japonesa. Não era aquele tamanho daquela fita americana, que é quadradona, sabe? E aí você tinha que colocar um adaptador e aí colocar dentro da sanduicheira lá. O meu videogame ele tinha as duas entradas de cartucho, né? Tanto pro cartuchinho pequeno pro cartucho grande, que é o do padrão japonês. É japonês não, padrão americano, né? Aham. Então Nossa, sério? Tinha duas entradas? era duas entradas. E o mais curioso é que a entrada do cartucho grande, o cartucho ficava com a label para trás. Entendi. Eu tinha alguns assim. O meu Super Mario Bros 3 era original, cara, e era o padrão americano. Pô, que doideira. Se eu, Irado. Se eu soubesse, eu tinha mantido ele até os dias de hoje, cara. Porque isso aí hoje deve valer uma grana, olha. Mas naquele tempo a gente tinha noção. Mas, mas assim, é sempre essa história, né? Ah, deve valer uma grama, tu ia vender? Duvido. Ah, não sei, né, cara? Eu já me desfiz de algumas coisas, assim, mas aquilo que eu realmente tenho apreço, eu não me desfaço, não. Ah, entendi. Realmente, aí vai do quanto a preço você tem, né? Eu também me desfiz algumas coisas, só que foi sempre para poder comprar jogos novos, Também. né? Tipo, eu me desfazia de um videogame para poder comprar o próximo. E aí, cara, quando você fica adulto e você tem uma estabilidade melhor e tal, você olha para trás e pensa, putz, que saudade, não devia ter vendido, mas se você não tivesse vendido, você não ia ter conseguido jogar os jogos, né, mano? Os outros videogames e tal. Então, essa saudade, ela veio antes de eu crescer, na verdade, né? Eu lembro que quando eu era moleque, tinha muito disso. Pra ter outro videogame, tinha que vender o antigo pra poder comprar o outro, né? Não tinha essa coisa de, imagina, ter dois videogames em casa. Isso aí não existia, era uma realidade que não existia pra quase ninguém, né? Então, quando eu tinha meu Super Nintendo, ele foi vendido na época pra eu poder comprar meu PlayStation 1. Eu não, meus pais que compraram, eu tinha 10 anos nesse tempo, né? E, tipo assim, eu gostei do Play 1, eu gostava dele, né? Mas tinha horas que dava saudades de jogar algumas coisas do Super Nintendo, cara. E aí nesse momento você fala, putz, mano, eu queria ter também o Super Nintendo aqui pra jogar, sabe? Esses escambos eram muito comuns. Eu lembro que a gente trocou um carrinho de controle remoto e mais alguns outros brinquedos por um Sega Saturno. E esse Sega Saturno ele tinha dois jogos. Ele tinha o Virtua Fighter e o Panzer Dragoon. Moleque, eu sou muito fã de Virtua Fighter. Eu era bom pra caramba, tá? No Virtua Fighter, viciado. Mas hoje em dia nem coloco o negócio na minha mão porque, cara, a jogabilidade daquilo era tenebrosa, né? Mas
eu gostava muito de Panzer Dragoon, tanto que quando eles fizeram esse remake pra nova geração e também pro Nintendo Switch, eu vi o react, eles anunciaram no Nintendo Direct, né? E eu vi o react de um monte de gente, e eu fui o único que reagi, tipo, reconheci na hora e reagi espantado, tipo, caraca, que legal! Porque eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Panzer Dragoon. E muitas pessoas, né, das minhas redes e tal, não conheceram o jogo e passaram a conhecer através da minha recomendação. E eu sou apaixonado por causa disso, porque a gente fez esse escambo, só que dessa vez a gente ganhou o videogame, né? Trocamos um carrinho de controle remoto e mais uns outros brinquedos por um Super Sega Saturno maravilhoso, cara. É, Melhor troca. vocês tiveram uma troca bem favorável, na minha opinião, que o carrinho de controle remoto era, tipo, tudo bem, não era muito barato, mas eu acho que para um videogame, cara, nossa. Eu também acho. Mas sei lá, meu irmão que fez essa troca aí, eu não sei o que era, mas era um carrinho de controle remoto bem maneiro, mano. Era do Paraguai. Ah, sim. Ele era bem rápido, ele tinha um formato de um carro meio que de Fórmula 1, assim, ele era bem maneiro. Eu não sei, aí meu irmão arranjou os esquemas dele lá, trocou com o amigo dele que não queria videogame, mas queria brincar de carrinho e foi GG. Eu nunca vi um Sega Saturno de perto, cara. Cara, pô, ele é meio feio, né? Sim. Pra falar bem a verdade. Ele é um blocão preto, assim, que você bota um CD, e o próprio CD dele também não é muito bonito, mano. Ele não é, tipo, um CD decoradinho e tal. Ele tem, lógico, os desenhos em cima do CD, mas de todos os videogames da época que tinha um CD, eu acho que o menos bonito era dele, porque ele parecia mesmo um CD-ROM de computador, sabe? Até do Nintendinho é complicado. Até do PlayStation 1 era mais bonito, né? Até os piratão do PlayStation 1. Agora exagerei, Mas tinha uns piratão do PlayStation 1 que era bonito, cara. Os caras faziam tipo uma caixinha bem feita, com uma arte bem feita também. Eu tinha umas caixinhas bonitas naquele tempo. O CD não era aquele negócio riscadinho de caneta, era uma coisa com um negócio impresso na mídia. Tinha, mas era. Pô, esses aí era mais caro. Eu comprava na feirinha o 3 por 10 real. Quer dizer, assim, tipo, eu vejo muita gente falando na internet, tanto de PlayStation 1 como de PlayStation 2, desse lance de você ir na feirinha e comprar 3 por 10, né? Eu não tive muito acesso a isso na época, cara. Eu ia, tipo, no centro da minha cidade, aqui em São Paulo, no caso em Guarulhos, onde eu moro, tinha, tipo, box em shops que vendiam os CDs piratas e era esse CDzinho mais elaborado, sabe? Era 10 conto na época, mas eu não via na feira os caras vendendo essas paradas tão barato como a galera fala aí. Cara, lá no camelódromo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era hardcore o bagulho, cara. Eu não sei se era porque a gente era perto do Paraguai, não sei, mas era assim mesmo, 3 por 10 real. Eu também não duvido que. Eu não tô nem, tipo, colocando em teste o que a galera fala. Eu sei que existe, né? É que realmente não fez muita parte de mim isso aí. Uhum. Depois de um tempo, na época do PlayStation 2, aí, tipo, eu já tinha computador com gravador de DVD, essas coisas, aí a pirataria rolava solto mesmo por produção minha, por assim dizer. Uhum. Ó, eu te mandei até a fotinha dos CDzinhos do Sega Saturno lá no Twitter, depois você dá uma olhada, cara. Eles eram muito simples. Tinham, agora que eu tô pesquisando aqui, tinham até umas mídias físicas bem bonitas, mas no geral parecia sei lá, um CD-ROM mesmo de PC, aqueles que vinham em revista, sabe? Sei. Sei lá, eu achei meio feio. Pelo menos a que eu tinha, né? Panzer Dragoon, muito simplona, assim, bem simples. E, cara, falando nisso, que época, né? As revistas que vinham com CD, mano. Uhum. Pelo amor de Deus. Quantos vírus eu acho que eu instalei no meu computador por causa disso? Se eu não instalei, pelo menos a minha mãe disse que eu instalei. Era aqueles CDs com vários jogos? Aham, que vinha na revista, vinha um monte de jogo. Aí vários deles eram demo, né? Uhum. E aí você instalava ele e ele já instalava junto com um monte de bloatware, aquelas coisas que fica deixando o seu Internet Explorer cheio de Sim. barrinha. Nossa, o computador ficava lerdo, porque você instalava o jogo, ele instalava várias coisas junto do jogo, né? Era assim que eles ganhavam dinheiro, na verdade, não era só a venda do jogo, era a venda desses produtos horrorosos que deixavam o computador uma porcaria. Mas era legal, cara. Tem várias franquias que eu sou apaixonado hoje em dia, que era por causa disso. Rayman, eu joguei Rayman por causa dessa época aí das revistas com CD. Aquela série Odd World, não Sei. sei se você tá ligado. Conheço, já joguei o primeiro.
Eu adoro essa série. Eu conheci ela nesses jogos, né? De CD-ROM e tal. Então, por mais que foi uma época que instalava um monte de vírus no computador, ela acabou gerando várias memórias também. Acho que na vida do brasileiro, né, cara? Uhum. A gente foi muito afetado por essas coisas. Eu lembro que eu pegava muito o CD-ROM porque eu gostava de brincar com RPG Maker e com o Mugen, né? E aí eu pegava esses CDs só pra pegar os personagens de Mugen, de RPG Maker, ver o que, que a galera tava produzindo. Eram os meus favoritos, cara. É, cara, eu não jogava muito Mugen, não. Um amigo meu era extremamente viciado, ele fazia lá vários personagens do Chaves, Uhum. vários bonecos. Só que toda vez que eu jogava com ele, eu tomava um pau. Eu acho que não era legal nem pra mim e nem pra ele, entendeu? Então, a gente não jogava muito, cara, mas eu conheço bem, eu convivi bastante com o Mugen. E tinha umas revistas também de jogos que não era vários jogos em um CD, né? Era, na verdade, era um jogo só, né? Um jogo original e que eles vendiam super barato através dessas revistas, né? Tipo, um jogo que já não era mais um grande lançamento, já era alguma coisa que já tinha sido lançada há algum tempo, mas deu acesso a muita gente a muitos jogos. Sim, sim. Cara, a história dos videogames do Brasil, ela é. A gente tem um mercado forte de games hoje no Brasil muito por causa dessas coisas. Com certeza, muito por causa dessas coisas. E é muito presente hoje em dia. Hoje em dia a gente acompanha os lançamentos. Quando algo é anunciado, a gente sabe na mesma hora por conta da internet também, né? Mas naquele tempo não. Quando nós jogávamos Super Nintendo nessa época, o Super Nintendo já era um console que já estava sendo encerrado em outros países afora. Eles já estavam esperando uma outra geração. Mas a gente só ia ter acesso a isso há muitos anos depois. É, com certeza. Chegava atrasado aqui, a gente só tinha acesso graças às revistas, né? As Nintendo Worlds, nossa, eu amava a Nintendo World, mas assim, a Nintendo World é mais pra frente ali, né? Sim. Mas tinham as revistas que deixavam a gente informado e fazia parte da cultura do videogame, né? Você não podia só jogar videogame, você queria jogar videogame e você queria também, cara, ver o álbum de figurinha que as revistas Uhum. faziam, os pôsteres, lembra aquelas revistas pôster que vinha com a Lara Croft? Nossa, cara, o Sonic. Eu sempre comprava essas revistas pôster e também as revistas de macete, né? Aquelas revistas que tinham ação games e tal, que Uhum. as últimas páginas era tudo de código, de macete para você soltar fatality, fazer um monte de coisa dentro dos jogos. Nossa, na época que eu comprei meu Game Shark de PlayStation 1, cara, eu fiz a festa com Nossa, Game isso. Shark, mano. O Game Shark, pra quem não sabe, estiver escutando a gente aí, era uma caixinha que você comprava e você encaixava atrás do seu videogame, e aí você podia usar cheat nos jogos. E aí você tinha que ter o código do cheat que vinha nas revistas. E o Game Shark já vinha também com uma lista de cheats. Nossa, eu fiz a festa com aquilo, cara. Adorava aquilo. E realmente o pessoal quebrava os jogos inteirinho com isso. Às vezes você quebrava o seu save irreversivelmente também com o Game Shark, né? Muitas vezes. O que eu fiz, às vezes, com jogos de RPG, por exemplo, que eu colocava, tipo, o personagem pra numa batalha só ganhar uns 40 level de uma vez, não tava no gibi. E aí, me diga uma coisa, você foi para o Japão, estudou por lá, depois voltou com a família, ficou um tempo lá, Você é fluente hoje em japonês? Cara, se você me perguntasse isso há uns 3 meses atrás, eu diria pra você que eu achava que não, que eu já tô sem praticar um tempo, que eu não sabia falar direito. Mas eu fui pro Japão agora em maio, eu passei o mês de maio por lá, Uhum. foi o lançamento do Zelda, e eu tive várias oportunidades lá, eu fiz vários trabalhos lá durante o mês de maio. E aí, cara, eu percebi que eu ainda falo tranquilamente japonês. Eu ainda tenho tranquilidade em trocar ideia com as pessoas, e fazer tudo que eu preciso fazer, sabe? Tanto relacionado ao Uhum. trabalho, quanto, tipo, a gente saía, eu e a Mari, a gente, sei lá, ia nos bares lá, e aí a gente trocava ideia com as pessoas. A Mari, ela não fala muito, ela entende até um pouco mais, mas ela não fala muito, mas ela conseguia acompanhar a conversa ali, a gente tava risado, contava a história da vida. Eu fui num bar de um ex-funcionário da Nintendo lá, Caraca. e não, muito legal. Ele trabalhou em Pokémon Red Blue, ele foi um dos engenheiros também do Yoshi's Island, do Super Nintendo, Caramba. Earthbound. Ele fez vários dos jogos que a gente ama, assim, O né? maluco deve ter E aí, história, viu?
Muita história. Ele, cara, o bar dele é cheio de arte original e assinatura dos amigos dele. Quem são os amigos dele? É o Itoi do Earthbound, é o Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma. Foi muito engraçado que eu tava conversando com ele. Aí ele falou assim: pô, o Aonuma-kun, não sei o quê. Aonuma-kun? Porque isso é tipo um jeito carinhoso de você falar com a pessoa, sabe? Uhum. No diminutivo, tipo, o Aonumazinho. Aí ele falou, sim, porque na verdade ele é meu Kohai. Ele é senpai do Aonuma, né? Ou seja, ele é tipo de uma turma mais velha que o Aonuma dentro da Nintendo. Uhum. E o Aonuma meio que entrou abaixo dele quando entrou na empresa, né? Então, eles têm essa relação de Kohai e senpai. Ele chama o Aonuma de Aonuma-kun. Aí ele contou que o Aonuma ele adora uma cachaçinha, ele adora beber, adora tomar um saquezinho, dar umas risadas e diz que ele é um cara muito gentil também, né? Ele tem umas fotos muito divertidas desse pessoal lá. Tem um quadrinho que ele fez com uma mensagem de amigo para amigo mesmo que o Itoi-san do Earthbound escreveu para ele, que tá no quadrinho. E esse bar, ele era um bar completamente fechado para fora, assim. Ele era um bar que as pessoas não sabiam nem o endereço e era só para membros do clube. E quem que era esses membros do clube? Basicamente amigos dele, as pessoas que trabalhavam com ele. Então, tipo, sei lá, outras pessoas da indústria dos games que fizeram, sei lá, Dragon Quest, Pokémon, você vai encontrar de tudo lá, assim. Outros mangakas também de Naruto, tá lá também, todas as coisas que tem lá são de amigos deles que frequentavam esse bar. E era só entre eles, e ele não queria que esse bar fosse público, porque ele só queria mesmo que aquelas pessoas que são chegadas nele, são amigos dele, frequentassem lá, né? Ele fala que ele é muito tímido. Só que aí na pandemia ele teve que fechar o bar, e aí ele abriu alguns horários para visitação de fãs, assim. E aí eu consegui entrar em contato com ele, e eu marquei um horário lá, e eu fui conhecer, e aí eu conversei bastante com ele, e eu percebi que meu japonês ainda é o suficiente, assim, sabe? Apesar de eu estar bastante sem treinamento, Uhum. eu acho que dá para me virar bem, assim. Tem alguns assuntos que é meio difícil para mim, porque não é nem a gramática, é o vocabulário mesmo, algumas palavras que eu não sei e tal, mas de modo geral, eu ainda consigo conversar bem. É um idioma muito complexo, assim, pelo menos para quem olha à primeira vista, né? Mas você consegue, por exemplo, assistir a um filme em japonês, jogar um jogo em japonês e compreender bem? Cara, assistir um filme, eu consigo e dá pra compreender bem, assim, eu não vou entender 100% do filme, mas eu acho que uns 60, Ah, 65% ali eu consigo entender, o resto eu pego por contexto, sabe? Agora, um jogo, cara, se não tiver dublagem, porque jogo é mais complicado, porque o japonês ele também é muito contextual, ele é muito gestual, sim. né? A expressão que a pessoa faz, o gesto do corporal. E nos games, não necessariamente os personagens eles vão estar fazendo esses gestos. E aí você vai ter que entender os kanjis lá do texto, sabe? E, cara, kanji, eu sei uma quantidade limitada de kanji. Eu acho que eu sei lá, por volta de uns 250, talvez, 200. E, pô, para você conseguir ler plenamente um jornal lá, você tem que saber uns 2.000 no mínimo. Um jogo, um pouco menos. Mas não é o suficiente para conseguir entender tudo, sabe? O jogo é um pouco mais difícil. Sem contar que eu levo mais tempo para ler. Então é um pouco cansativo. Porque eu tenho que parar e prestar muita atenção, né? As letras são todas diferentes. Eles têm os 3 alfabetos sendo utilizados simultaneamente. 4 às vezes, incluindo o nosso, né? Então eu tenho que parar e olhar e pensar, e eu acabo não jogando em japonês por causa disso, mas se eu me esforçar bem, eu consigo. É uma estrutura diferente também, né? Tipo, você aprender um inglês da vida, né? Que é um outro idioma. Tipo, que nem você mesmo falou, tem vários alfabetos. Eles misturam uma coisa com a outra. É outra pegada. Cara, eu particularmente acho o japonês mais fácil do que inglês. Assim, eu falo inglês também. Eu estudei as duas línguas, só que eu acho que se uma pessoa, um brasileiro, vai pegar pela primeira vez, porque o inglês, cara, faz muito parte do nosso dia a dia no Sim. Brasil. A gente é bombardeado de coisas em inglês o tempo inteiro. O japonês não. Mas digamos que a gente tivesse em uma quantidade igual de acesso à cultura das duas línguas. Você iniciar a aprender japonês hoje, iniciar a aprender inglês hoje, eu acho que o japonês é mais fácil de você sair falando antes do que o inglês.
Eu acho. Eu não tô nem falando assim da questão da dificuldade. É porque, tipo, eu só acho que é diferente, né? É isso que eu digo, Ah, né? isso é. É, É bem diferente. não é nem questão mesmo de dificuldade, mas a estrutura deles, né? A maneira a pessoa acha que tem que ir com uma outra mente pra ver o japonês do que o que ela vai pra aprender algum outro idioma que tá mais próximo dela, um inglês, um espanhol da vida. É porque o inglês, ele vem de uma. Ele vem de uma parada completamente diferente das línguas latinas também, né? Então, assim, obviamente, pra gente é bem mais fácil aprender, porque pelo menos o alfabeto é igual, mas em termos de gramática, eu acho que o japonês é um pouquinho mais simples. Mas o inglês, claramente, pra gente é mais fácil para aprender por causa do todo o contato que a gente tem com a língua e pelas letras serem as mesmas e tal. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você citou alguns jogos que marcaram sua vida, né? E até mencionou aí um que você gostava bastante do Sega Saturn, que retornou aí agora num remake, mas eu queria saber de você, quais jogos quais franquias, na verdade, você acha que deveria retornar para os dias de hoje, seja num remake ou até mesmo num novo jogo, num reboot da vida? Cara, tem muitas, né? Eu acho que os jogos que eu tenho mais vontade de ter uma franquia renovada e tal, são naturalmente jogos da Nintendo, mas assim, F-Zero é uma franquia que eu queria muito ver um retorno, porque eu amava F-Zero, eu Verdade. acho que o F-Zero X era muito bom, era, sei lá, o único jogo a 60 frames por segundo, na época do Nintendo 64, cara, é muito impressionante, aquele jogo era muito marcante, foi muito marcante na minha vida, as músicas dele até hoje são incríveis, e o F-Zero GX, que eles fizeram no GameCube, eles amplificaram tudo, assim, eles fizeram um jogo muito bom. Colocaram modo história com CG, eles tinham conteúdo que era em conjunto com o F-Zero AX dos arcades. Cara, era muito doido, era muito bom esse jogo, eu adorava. E, infelizmente, depois disso, a Nintendo parece que esqueceu da franquia. Então, eu queria muito que F-Zero voltasse. Outra franquia que eu acho que merecia uma outra chance é Kid Icarus. Porque Kid Icarus era muito legal no Nintendinho, só que aí o Masahiro Sakurai, o criador do Smash Bros., ele pegou a franquia e transformou ela completamente, assim, uma outra parada. Só que é um dos melhores jogos do 3DS. Se você gosta de Star Fox, o Kid Icarus Uprising é o melhor Star Fox que você pode jogar. É muito bom esse jogo. E a Nintendo, cara, como esse jogo depende muito, ele é muito autoral do Sakurai, eu acho muito difícil essa franquia voltar sem ele. E o Sakurai, ele tá sempre muito ocupado com Super Smash Bros. E agora ele tá ocupado com o canal de YouTube dele lá, abandonou os jogos lá. Então eu acho muito difícil, mas eu queria muito ver o retorno com certeza, de Kid Icarus, das franquias Kid Icarus como um todo, sabe? Kid Icarus Uprising. Mas, sei lá, de outros jogos antigos que eu gostaria de ver retornar, sei, mano, eu tenho que dar uma olhadinha aqui na minha coleção e pensar um pouquinho mais, mas de ponta de cabeça, assim. Ah, cara, vou te falar. Agora eu vou um pouco mais pra frente. Hoje em dia já é considerado retro game, essa época do PlayStation 2, do Uhum. GameCube, né? Mas, apesar de que é muito Ah, estranho a gente pensar não, tem assim. gente considerando PS3 retro gamer. Xbox Ah, 360, tem PS3? gente que já tá falando que isso é retro gamer. Nossa, é. Porque, Pois é. querendo ou não, né, são videogames lá de 2006, 2007, né? Então, Já tem quase 20 anos aí, realmente. Cara, olha, mas enfim, eu queria muito ver o retorno de Beyond Good and Evil, eu que conheço, era eu já dessa ouvi época. falar dessa franquia. Cara, Beyond Good and Evil, ele foi um jogo que ele inovou muito na época que ele foi lançado, sabe? E eu acho que eles meio que esqueceram um pouco desse jogo. Ah, a Ubisoft diz que tá fazendo o segundo jogo aí, mas você vê as imagens, parece tão diferente do jogo original, que eu fico muito dividido. Uhum. Eu não sei se vai sair uma coisa boa ou não. Mas era muito bom, assim. Ele era um jogo de mundo aberto e o mundo desse jogo era muito coeso. Tipo, você saía para fazer as missões e sair andando pelo mapa, e o jogo ele tinha muito um conflito político que estava acontecendo naquele mundo. E aí você via os governantes fazendo propaganda política assim é um mundo meio cyberpunk, Uhum. tá? Meio futurista assim, fazendo propaganda nos hologramas,
fazendo propaganda assim nas TVs e as pessoas meio que reagindo àquilo, aceitando, e à medida que a história ia avançando, você via o discurso sendo mudado, e você tinha um hovercraft que você podia ir evoluindo ele até ele começar a voar, né? E aí, tipo, tem toda tinha trânsito no jogo, das pessoas passando de um lado para o outro, tinha polícia, então se você fazia alguma parada, vinha a polícia correr atrás de você, começar a te atirar, e você conseguia se esconder deles, fugir dentro de sei lá, de um monte de túnel, e aí iniciava um minigame de perseguição dentro daqueles túneis, e você podia ranquear nesses minigames também, junto com a galera meio do submundo do jogo. Cara, era muito da hora Beyond Good and Evil. Eu queria muito que eles fizessem um jogo legal assim. E uma série que eu queria ver de volta nos consoles, que só tá lá no Japão, é Phantasy Star. Eu jogava muito Phantasy Star Online, cara. E, infelizmente, não tive mais a oportunidade de jogar recentemente, porque nem PC eu tenho. E eles não lançaram pros consoles aqui no Ocidente. Pelo menos não nos consoles que eu tenho, né? É da SEGA essa franquia? É da SEGA. Ah, tá. Eu já ouvi muito falar dela. O Beyond Good and Evil, assim, tipo, eu nunca joguei, mas eu escuto muito falar porque eu sei que é um jogo que na época que ele saiu, ele não foi aquele jogo que fez muito sucesso, um sucesso massivo, mas foi aquele jogo que quem jogou gosta bastante, né? Eu lembro que em 2017, a Ubisoft na E3 anunciou a continuação desse jogo. Inclusive eu estava acompanhando a transmissão, tinha até uma amiga minha na Cal, e ela é muito fã desse game. Quando ela viu o anúncio, ela ficou muito feliz. Ela, olha que bom, vai ter finalmente o jogo. E depois disso, a Ubisoft nunca mais falou nada a respeito desse game, né? A gente não sabe nem se ele vai existir em algum momento, né? Mas eu fico um pouco triste pelos fãs, né? Porque eu acho que quem gosta do jogo e tem ali a felicidade de ver uma sequência sendo anunciada e não receber de volta essa sequência, acaba sendo um pouco frustrante. Eu passei um pouco por isso com Final Fantasy VII Remake, mas ainda bem que ele acabou saindo, né? O Beyond Good and Evil. Ah, eu joguei pela primeira vez o remake. Eu não tinha jogado o original, eu joguei o remake pela primeira vez. E curtiu a experiência? Eu curti, eu achei. Eu fiquei muito chocado, porque eu achei que eu fosse adorar o Cloud, e todo mundo é apaixonado pelo Cloud, e o Cloud tá no Smash. Mas eu achei ele um saco, mano. Ele é muito chato, que cara pentelho, mano. Nossa senhora. É porque assim, esse remake que você jogou, acho que você deve saber disso, ele é somente a primeira parte de um jogo que no jogo original é muito maior do que isso, né? Tipo, o que tem ali no remake é algo que você faz em 5 horas no primeiro jogo, no jogo original, né? E o desenvolvimento do Cloud meio que começa a acontecer depois dessa parte do remake, dessa parte 1. É o que todo mundo me falou quando eu fiquei reclamando sobre ele na internet. Eu adorei o jogo, tá? Adorei o jogo. Eu só não gostei do Cloud mesmo. Não, sim. E eu gostei muito do Sephiroth também. Eu gostei da interação que eles têm ali. E depois eu descobri que eles aumentaram a presença do Sephiroth naquele início do jogo, que ele nem tinha tanto assim. E eu achei legal. Não, nessa parte que eles colocaram na primeira parte do remake, o Sephiroth nem aparece ali no original. Ah, é? Ô, louco. Não tem, tipo, aquele boss final que você enfrenta o Sephiroth, aquilo ali é do remake, tá? Não tem nada daquilo no original. O Sephiroth vai aparecer depois daquele rolê ali, quando eles estão numa cidade que o Cloud vai mencionar pela primeira vez. Na verdade, tem alguém que menciona o Sephiroth em algum momento, né? A parte que o diretor lá da Shinra morre, empalado pela espada do Sephiroth. A gente sabe disso porque encontra o cara empalado pela espada. Mas, tipo, mais pra frente é que a gente vai ver o Cloud mencionando pela primeira vez que é o Sephiroth. Ali no remake eles mudaram um pouco. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser agora na parte 2 também. Eu também tô curioso. Até porque eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer com a Aerith, né? Todo mundo tem o spoiler da Aerith, vai, por favor. Sim. E aí eu quero saber o que eles vão fazer, porque pelo que eu vi da discussão do pessoal na internet, eles estão achando que eles vão mudar esse plot. É porque assim, desde o primeiro, ficou evidente que eles estão querendo fazer algumas mudanças, mas ao mesmo tempo que não mude o roteiro original, né? Então, por exemplo, ao que parece, Final Fantasy VII Remake
é uma continuação do clássico, porque dá a impressão de que o Sephiroth, na verdade, ele está manipulando o tempo e tentando alterar a realidade. No primeiro ele Ah, não conseguiu, mas tem essa discussão de que no segundo ele pode conseguir. Tipo, por que que tem essa discussão? No final do primeiro aparece o Zack, né? Que não era pra estar ali. Então por que que o Zack apareceu ali? Ninguém sabe, vamos saber a partir do segundo. Mas eu acho que no final não vai ter tantas mudanças assim não, cara. Eu acho que vai acabar indo pela linha original. Eu acho que justamente a parte 2 vai acabar com a morte da Aerith. entendi. Vai terminar ali, né? A parte 2. Aí vem a parte 3, que seria os momentos finais do jogo ali, as partes mais conclusivas. Mas tem que aguardar pra ver. Isso é só um palpite meu, né? Eu não joguei a DLC que tem a Yuffie, porque eles só lançaram pra PS5, pô. Fiquei puto com isso. Eu joguei no PS4 o jogo, eu não tenho ele no PS5. Então, tipo, Agora eu tenho o PS5, acho que dá até pra, nada. pra jogar, É né? uma boa Acho que dá DLC. pra transferir. É uma DLC interessante, mas ela é um conteúdo inédito, né? Não tem. O que acontece ali não tem no original. Mas é interessante jogar pra você saber mais a personagem, que vai ser introduzida agora na parte 2 também. Aham. Eu lembrei aqui que ano passado você foi um dos que reclamou bastante no começo do Elden Ring também, né? O The Ring foi uma jornada interessante pra mim, cara. Putz, eu fui muito de peito aberto no Elden Ring, só que eu fui pela primeira vez. Uhum. E a comunidade é tipo aquela coisa assim, não sei o quê, meu Deus do céu, é o melhor jogo do universo, design fantástico, não sei o quê. Aí eu entrei no jogo achando que ele ia ter um design fantástico mesmo. Só que o design desses jogos, Souls, exceto o Sekiro, cara, eu adorei Sekiro, putz, Muito muito bom. Eu bom. não zerei não, tá? Eu joguei só o início do Sekiro, mas eu achei muito bom. É, exceto o Sekiro, pelos jogos que eu já joguei, porque eu já tinha jogado o Demon Souls no PlayStation 3, eu achei um saco, dropei. E aí eu joguei um pouco de Dark Souls, achei um saco e dropei. E aí eu fui jogar Elden Ring achando que ia ser algo mais moderno, né? Só que o design desses jogos, ele não é feito pra você, tipo, pro jogo te te dá as ferramentas que você precisa para você enfrentar aquele mundo. Ele Sim. é feito para você se ferrar e você perguntar na internet e as pessoas te indicarem. É tipo Monster Hunter. Monster Hunter é meio assim também. E não é que é um problema isso do próprio jogo, é uma forma diferente de pensar. Tanto que a comunidade de Monster Hunter é fantástica também por causa disso, porque ele é um jogo, cara. Beleza, a partir do World, as coisas mudaram um pouco, eles deixaram tudo dentro do jogo para facilitar para os jogadores que não queriam ficar fazendo isso, né? Até para ampliar o público. Mas antes disso, o Monster Hunter sempre foi uma franquia que, cara, tu apanhava pro Great Jag, que é o primeiro chefe lá, porcaria. E aí, para você fazer as builds, para você entender o jogo de fato e tal, você tinha que penar muito e pesquisar bastante, conversar com as pessoas, entrar online, jogar com a galera. As missões mais difíceis são impossíveis de você fazer sozinho, a não ser que você seja japonês. Então, assim, era muito complicado. E o Elden Ring é assim, só que eu não sabia. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pular o tutorial, porque o tutorial do jogo é literalmente um buraco. Uhum. Tem um cara sentado na frente de um buraco, aí ele fala, se joga aí. Aí eu falei, eu não. Todo mundo me falou para eu não confiar em ninguém nesse jogo. Eu não me joguei no buraco, então eu não fiz o tutorial, tá ligado? E era a sua primeira. Não era a sua primeira vez que você falou que tinha jogado Demon Souls, mas foi a sua primeira vez pegando um jogo assim pra zerar mesmo, no estilo Souls-like. Isso, foi a primeira vez. Primeira vez que eu peguei pra zerar. E eu zerei até o final com a Mari. Foi legal. Cara, eu apanhei muito no início, porque além de eu não ter feito o tutorial, eu saí perambulando pelo mapa. E quando porque assim, no Elden Ring, quem jogou sabe, você senta na primeira bonfire Uhum. lá, que não é bonfire, esqueci o nome, a graça, você senta na primeira, na graça lá, e aí não acontece nada. Aí você senta na segunda graça e não acontece nada. E aí, cara, eu achei que não acontecia nada. Então, eu não sentei na terceira graça, eu só ativei ela. Porque você tem que apertar o botão duas vezes, né? Você Sim. aperta uma vez para ativar e depois para sentar. Então, eu não apertei a sexta vez o botão. Eu apertei ele 5 vezes, mano. E aí, só que o problema é que na terceira vez é quando você ganha o cavalo, que faz Uhum. você poder jogar o jogo inteiro. E não apenas o cavalo, mas você pode Opa. passar de level. E eu não sabia, então eu não ganhei nem o cavalo e nem a habilidade de passar de level. E eu joguei umas 10 horas do jogo.
sem evoluir. Então eu achei muito sem propósito as lutas. Eu ganhava as lutas e eu ficava tipo, nossa, o que eu faço com todo esse dinheiro aqui, né, essas almas? E aí eu encontrava um mercador que não me vendia nada de útil e eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu falava, cara, eu não passo de level. Eu ganho esse dinheiro que eu não uso para nada. Qual é o propósito? E aí a galera na internet chocada que eu tinha chegado longe pra caramba. Meu Deus! Sem o cavalo. Aí eles falando, e eu reclamando pra caramba no jogo na internet, né? Aí eles, caraca, Coelho, como é que você chegou aí sem o cavalo? Eu falei, sei lá, mano, eu tô andando, lutando aqui, cara. Eu já tava God, eu tava jogando de samurai. Aí que eu entendi que eu tava fazendo tudo errado. Aí tá, aí, depois que eu fui pra internet, a internet me trouxe a sabedoria, aí eu resetei o meu jogo e eu comecei do zero. Aí eu fiz eu sentei, peguei o cavalo e aí eu continuei com a minha jornada. E aí eu amei completamente o jogo. Aí ele mudou completamente a minha visão sobre ele. E, cara, Elden Ring, pra mim, foi de fato o GOT daquele ano, assim, muito perto de Xenoblade, que eu gostei muito de jogar Xenoblade também, mas o Elden Ring cara, é muito bom esse jogo. É realmente fantástico. E eu e minha namorada, a gente ficou mergulhado na história, a gente fez vários finais. Pô, foi muito bom, mano. Curtimos pra caramba. Ele é um dos jogos que tá ali, tipo, quando fala de mundo aberto, eu sempre cito The Witcher 3, Zelda Breath of the Wild e Elden Ring, cara. Eu acho que a estrutura de mundo aberto que esses jogos criam é, pra mim, o que deveria servir de exemplo pra tudo quanto era jogo de mundo aberto e é os responsáveis aí pra me deixar chato com esse tipo de jogo hoje em dia. Pois é. Não é só você, né? Muitas pessoas ficaram completamente desse jeito com esse tipo de jogo, né? Cara, depois de Breath of the Wild, a minha visão mudou muito. Eu ainda quero jogar o Tears of the Kingdom, não pude ainda, cara. Tá muito caro, né? Então tô esperando eu tô dando um tempinho aí. Mais pra frente, uma hora eu vou jogar, com certeza, que é um jogo que tá no meu radar. Tem que jogar. Sim, cara. Esse jogo é fantástico, tem que jogar muito, é um dos melhores. É aquela coisa, né? Tipo, eu tenho os 3 videogames agora, e como eu falei, é uma realização pra mim, é um sonho pra mim, mas não é como se eu tivesse tempo de jogar tudo de cada um deles. A minha plataforma principal é o Nintendo Switch. Só que tem certos jogos de cada uma dessas plataformas que são aqueles jogos que são os melhores da indústria, né? O Xbox eu peguei agora porque eu quero muito jogar o Starfield. O PlayStation 5 eu peguei por vários outros jogos que eu queria muito jogar, mas assim, principalmente porque eu queria jogar uns third parties na nova geração. Eu sou muito fã de Cyberpunk, por exemplo. Então, eu queria jogar o patch de nova geração do Cyberpunk. Aí eu peguei ele no PS5. O Final Fantasy XVI, que saiu agora. Bom também. Então, assim, várias coisas, né? E o Nintendo Switch, cara, é o Tears of the Kingdom agora, é o desse ano. Então, mano, tem que jogar. É muito bom esse jogo. Quando você tiver a oportunidade, é algo fantástico. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Inclusive esse ano também, cara, tem muita coisa aí interessante que eu quero jogar. O novo Mario 2D, cara, eu adoro os jogos da série Mario, principalmente os 2D. E esse Mario Wonder que foi anunciado, putz, isso aí me interessa pra caramba, mano. Cara, não, esse jogo... Sério, olha só. Vamos parar pra pensar aqui. Foi 2006, eu acho, que saiu o New Super Mario Bros. De DS, foi isso? Foi por aí. Eu não me lembro, mas foi mais ou menos por essa época, né? Desde então, a Nintendo ela não trouxe um novo Mario. Ela foi evoluindo a série New. Sim. E eu me cansei da série New, porque o visual é meio parecido, eles foram aprimorando. O design é muito bom desse jogo, mas eu não gosto da física do Mario nesse jogo. E eu gosto dos jogos, mas eu não gosto da física do Mario. E eu sinto muita falta, né, dos Marios que eu amava, assim, de ter aquela sensação daquele jogo perfeito, porque eu sempre gostei da série New, os jogos são muito bons, mas todo o tempo que eu tava jogando, eu tava incomodado com a física do pulo do Mario, de como ele desliza no chão. E com o anúncio do Super Mario Bros. Wonder e com esse rumor de que ele vai pegar mais a vibe do Super Mario Bros. 3, que quero te lembrar, é o jogo de Nintendinho, e qual era o meu videogame da minha infância? O Nintendinho. Então, tipo assim, é o meu sonho. Esse jogo eu tô botando altíssimas expectativas, porque eles mudaram o estilo artístico, eles parecem que vão mudar também a física do Mario. Parece que ele tá muito louco. O Mario, ele não veste roupinha, ele se transforma nas coisas. Tá psicodélico, né? Esse jogo.
Super psicodélico. Parece que finalmente, tipo, a ideia do Mario comer um cogumelo tá fazendo mais sentido agora do que nunca. É, exatamente. A Nintendo realmente foi fundo nessa aí. E o pior, cara, tipo, o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, eu lembro até hoje, foi o Super Mario 3. Ah, é? Foi o Foi o primeiro? primeiro, cara. Claro, usando os esqueminha da flauta, mas foi o primeiro. Cara, eu tinha o esquema da flauta. E assim, o Super Mario Bros 3 que eu tinha não era original, né? Ele era. Cara, Falcon Soft, se não me engano, não lembro. Era Super Irmãos. E aí, tinha uma parada, você falou da flautinha agora, eu me lembro dos macetes da flautinha, né? Eu usei muito. Mas tinha uma parada também nesse jogo que se você apertava Select na tela de seleção de fases, você podia abrir um menu que você escolhia qual era o power-up que você queria usar. A qualquer momento, você não precisava pegar dentro da fase. Eu usava sempre isso. Aí o dia que eu fui jogar uma versão original e tipo, eu tentei jogar e não consegui porque não tinha Não isso. Eu tinha. falei, caramba, como assim? Eu tentei ensinar isso para as pessoas. Ah, tem um macete. E aí o macete não funcionava, ainda passei de mentiroso. Porque eu não sabia que o meu jogo não era original quando era criança, sabe? Não, o meu jogo era original, né? Então isso aí era o seu inventário. Você poderia chegar lá na frente, perto do jogo, com aquilo tudo cheio. Mas no começo você ia ter 0 itens. É, exatamente. Você até consegue fazer. Mas assim, para pegar as flautinhas era até fácil, né? Você tinha É, que entrar, acho que era na primeira ou na segunda fase. eram 3 É, aí, flautas, na verdade, que você tinha no jogo. Uma era na é, terceira fase, que você tinha que subir. terceira Você tinha fase. que subir no bloquinho, ficar apertado pra baixo por alguns segundos, aí ele caía e passava Aí por você entrava trás. para trás da fase, para trás da fase, você tinha que sair correndo e pegar a estrela. E aí você conseguia a flautinha. Eu era faz muitos anos isso, eu não lembro Era, exatamente. não, mas era isso aí mesmo. A segunda flautinha era na primeira fase. Não era, digamos, era o primeiro castelinho do jogo, sem ser tipo. Porque na verdade o Bros 3 ele Aham. não tem castelo de boss, né? Ele tem barcos, navios voadores, essas coisas, né? Mas tinha os castelinhos mal assombrados lá, que eram, tinha os fantasminhas e tudo mais, né? O primeiro castelinho do jogo também no primeiro mundo, você tinha ali a segunda flautinha. E a terceira era no segundo mundo. E lá você tinha que pegar o martelo, quebrar uma pedrinha lá no segundo mundo, e aí você enfrentava aqueles bichos que estavam lançando bumerangue lá, e aí eles davam a terceira flautinha pra você. Aí você conseguia chegar no último castelo. O único jeito que eu zerei ele como criança foi fazendo esse macete aí mesmo, porque era um jogo difícil, cara. E ele não, Não era mole, e ele não. não salvava, cara, também. Mesmo, acho que o original não tinha save. Não tinha? Eu não lembro Não, agora. não tinha. Eu acho que tinha, mas não tinha, não. Acho que não tinha. Acho que não Não. tinha mesmo. Tanto que assim, eu fui depois depois que eu saí do Dynavision e fui pro Super Nintendo, eu peguei aquela versão do Super Mario All Stars, que é aquela versão com os gráficos refeitos. Aí lá sim você podia salvar. Aí foi lá que eu fui finalmente completar os outros mundos, lá, porque eu podia tipo jogar um pouco, parar, desligar o videogame, depois eu voltava e tava tudo certo. Com certeza. Era esse esquema. Eu tenho um quadrinho, sabia? Aqui no meu estúdio. Eu tô olhando pra ele agora, do Mario 3. É um jogo que é muito importante pra mim. Eu acho que ele foi, assim, tipo, pra franquia, um jogo. Ele trouxe um salto evolutivo pra franquia que o Super Mario 2 não trouxe, né? O Super Mario 2 ele foi o original o japonês, né? Foi um mais do mesmo. Aquele outro que era baseado no Doki Doki Panic é legal, mas tipo, é diferentão, não tinha a vibe do Super Mario, pelo menos pra mim. E o Super Mario 3, ele evoluiu o que era bom no Super Mario 1, e na minha visão, tipo, ele conseguiu fazer uma parada que eu acho que é mais importante do que o Mario World. Ele fez isso na mesma plataforma do Super Mario 1, né? Parecem jogos de gerações diferentes, mas não é. Então, assim, pra mim, ele evoluiu, ele trouxe mais evolução pra franquia do que o próprio Super Mario World. Cara, não sei não, hein? Super Mario World é um jogo que ele trouxe muitas coisas pro gênero. Até hoje. Eu acho que o Super Mario World é o meu Mario 2D favorito ainda, sabia? O seu é o O meu é o 3? 3, cara. Eu gosto muito do World. Não tô dizendo que o World não trouxe evolução nem nada, mas assim, tipo, eu acho que o Mario 3, dadas as condições que ele tava, que ainda de ser um jogo de plataforma 8 bits, ele conseguiu dar um salto maior. Tá bom, é verdade. É realmente, se você tá falando de salto mesmo,
Caraca, não, o que eu tô falando? É muito impressionante o que esse jogo fez daquele É, hardware. cara. Com certeza é bizarro. Ele saiu do Mario Bros para o Super Mario Bros 3. Caraca, não, você tá certo, mano. Não tem como. Aquele sistema de você ter o mapa mundo, né? Que antes você não tinha. E vários segredinhos, assim, que mudava, às vezes, tipo, você permitia você jogar o jogo de formas diferentes. Essa questão da flauta, por exemplo. O que te proporcionava naquela época, né, cara? E um monte de upgrade que ele trazia pro personagem também, cara. Ele tinha upgrade pra caramba. Sim, sim, sim. E ele tinha muita. E os upgrades tinham alguns que tinham mais. Alguns não, acho que todos eles tinham várias formas de você usar, né? E vários propósitos que eram bem legais. O Tanuki tinha uma versão que você se transformava em estátua. Tinha o sapinho que você Uhum. tanto podia nadar rápido quanto você conseguia pular alto. Tinha a botinha, lembra da botinha? A botinha Lembro. era muito Pra andar no divertida. espinho. Podia andar no espinho e pular alto também. Tinha muita coisa, realmente. Esse jogo foi fora da curva, muito fora da curva. E seria legal, né? Tipo, se o Super Mario Wonder. É claro que não vai ser a mesma coisa, porque o cenário hoje é diferente. Mas se o Super Mario Wonder conseguisse fazer algo parecido, uma vibe parecida, tipo, ó, olha que importância vai ser esse jogo para os jogos 2D do Mario, algo assim, sabe? Sim, sim, sim. Espero que sim, porque um novo jogo do Mario 2D é o mascote da Nintendo, né? Eles têm que fazer bonito, cara. E tá na hora do Nintendo Switch receber um jogo do Mario. Que tudo bem, a gente teve Super Mario Odyssey, que é incrível, né? É um ótimo jogo, mas tá na hora dele receber outros jogos também do personagem, além de. Pra não ficar só tipo nos portes de Wii U também, que são ótimos, mas receber uma coisa inédita do personagem. Ah, é verdade. É verdade. Porque o Switch, como ele veio depois do Wii U, né? Ele acabou recebendo muitos jogos que foram novos para muitas Sim. pessoas, mas que na verdade, para quem já estava a par de tudo que a Nintendo estava lançando, não é novo, é relançamento com alguma coisa extra, né? O 3D World é um dos meus Super Marios favoritos. Assim, dessa nova leva de jogos do Mario, porque ele pega o melhor dos dois mundos. Ele pega jogo, é um jogo 3D do Mario, mas com a jogabilidade dos 2D. Mas eu tinha jogado ele já feito 100% na época do Wii U. Mas eu rejoguei tudo de novo no Switch também. Caraca, esse jogo é muito bom também, né, mano? Ótimo, excelente, cara. Eu espero que algum dia tenha uma continuação dele. Espero que sim também. Até porque as novidades que ele trouxe, né, são bem legais. Dava para fazer um outro jogo. O próprio filme do Mario também, né? Aproveitou muita coisa do 3D World, trouxe muita referência ao jogo. Cara, sabe que esse jogo é um dos meus favoritos, tá? Eu acho que um dos melhores Marios 3D, Eu assim. Esse também. jogo realmente é fantástico, realmente é fantástico. E eu adorei que a Nintendo trouxe muitos elementos dele pro filme do Mario, porque mostra que a Nintendo também gosta, né? E quando eu falei que ele trouxe muitas coisas novas, é porque, bom, o jogo original ele tinha trazido o Captain Toad Uhum. e acabou virando um jogo inteiro pro Divertido. Switch, né? E é muito legal esse jogo. Super caprichado, cara. Eu acho que ele é bem subestimado. As pessoas não colocam muito ele no radar, mas é um jogaço, cara. É bem completão, assim. Tem duas campanhas, muito legal. Você jogar com a Toadette, a galera nem sabe disso. E depois ele ainda recebeu o update que dá pra jogar em modo cooperativo. Eu super jogo com o Coelhinho, esse jogo é muito bom. E ele é lindo também. E aí, cara, eles lançaram o Bowser's Fury nesse Uhum. relançamento, né? E o Bowser's Fury é um modo que funciona tão bem que também merecia o seu próprio jogo, eu acho. Me pareceu que Bowser's Fury é tipo a Nintendo falando assim: olha o que a gente tá planejando pra Super Mario daqui pra frente. Cara, não sei, mano. É assim que a gente quer imaginar que eles viram, mas eles nunca mais falaram nada, então eu não sei. Porque eu acho que o próximo jogo do Super Mario, e no caso eu não tô falando nem do Super Mario Wonder, eu tô falando do próximo jogo 3D do Super Mario, que é tipo o principal carro-chefe da empresa nos dias de hoje. Eu acho que infelizmente a gente só vai ver ele em um futuro hardware. Será, Eu mano? acho que sim, Tomara. mano. Não. Tomara, assim, não no sentido de que não quero que eu veja ele agora. Mas, assim, tomara que a Nintendo faça disso, porque o jogo é tão divertido que ela faça disso o melhor possível
para eles trazerem um jogo que vai aproveitar o próximo hardware e trazer inovações e coisas muito legais assim para esse jogo, sabe? Sim, sim. É que eu tenho grandes expectativas. Eu chuto, cara, que a gente tava falando de novo hardware da Nintendo no começo do programa, né? E eu concordo contigo, eu acho que o Switch ainda tem muito a oferecer e tudo mais. Só que eu também olho pela expectativa de tempo que o videogame foi lançado e com tantos rumores de um novo videogame. Eu penso que quando ela lançar um novo videogame, ela vai fazer que nem foi com o Switch na época. No Switch, quando ela lançou junto com Breath of the Wild, que saiu tanto para Wii U e Switch, né? Era um jogo cross-gen. Eu acho que desta vez a bola vai ser para Metroid Prime 4, né? Que é o novo. Então ele vai ser um jogo cross-gen tanto para o Switch como para o novo console deles. E assim, da mesma maneira que Super Mario Odyssey foi um dos primeiros a sair pro Switch, ela já também vai vir logo de cara com um novo jogo do Mario, só que 3D. Ah, eu acho que faz bastante sentido, mano. Porque eles aprenderam com os erros, né? Aprenderam. Do Wii U. O Wii U eu tive ele, foi um console divertido, mas infelizmente não durou muito. É. Ele teve jogos muito bons, cara. Teve A Nintendo ela se esforçou muito ali. o próprio Mario Kart, que tá aí até hoje, né, no Switch, nasceu no Wii U. Ah, o Mario Kart, sim. Até hoje, né? Tem quase 10 anos do lançamento dele, que ele é de 2014. O pessoal tá pedindo Mario Kart 9 e tudo mais, e ela tá com Mario Kart 8 até hoje. Aí, tipo, é um jogo que funciona bem até os dias de hoje. E é um dos mais vendidos É, do Switch também. eu acho que até o final do ano que vem a gente finalmente vai ver um novo Mario Kart, hein? Só tem que pensar no que eles vão inovar no novo Mario Kart, né? Como é que eles vão fazer o Mario Kart que não pareça ser só, tipo, uma DLC do Mario Kart 8. Não, mano. Se eles vão demorar todo esse tempo, eles vão fazer algo completamente novo. A Nintendo, ela sempre, se você parar pra reparar, todos os Mario Karts, eles refazem a engine do jogo completamente do zero. Sim. A física do jogo, no caso, né? Então, assim, por isso que eles são bem diferentes entre si mesmo. Quem conhece Mario Kart sabe que eles são bem diferentes de controlar os carrinhos, o balanceamento deles é bem diferente e tal. E eu acho que eles devem mudar bastante, sim, com certeza. Até se você pegar o Mario Kart Tour, ele é bem diferente dos outros, sabe? Eu espero que não seja nada parecido com o Tour, porque eu quero algo que evolua a série, não, sei lá, que pegue o mobile, eu não sei. Eu queria muito que eles trouxessem os modos de missões, que no Mario Kart DS tinha isso, né? Você podia jogar single player e tinha umas missõezinhas que você lutava contra chefe. Putz, era muito legal. E a Nintendo nunca mais fez isso. Eu vou lançar aqui uma polêmica, principalmente para você e para o público, para o seu público que vai estar ouvindo esse podcast e vai querer me matar agora, né? Mas particularmente, meu jogo de kart favorito é o Crash Team Racing, né? E o que eu sinto falta no Mario Kart é um modo campanha elaborado como o do Crash Team Racing. Tipo Diddy Kong Racing. Tipo, você que tem uma historinha, mesmo que seja uma historinha simples, mas que você vai avançando, derrotando, tipo, entre aspas, boss, né, que seriam corridas com gente com, tipo, personagens grandes da franquia da Nintendo, né? Eu acho que se a Nintendo apostasse em algo assim para o Mario Kart, eu já ficaria satisfeito. Eu acho que ia ser legal também, mas assim, eu acho que os boss não tem que se limitar à corrida contra os chefes grandes, não. Eu acho que tinha que ter boss mesmo, tipo no DS, que você, tipo, tá ligado aqueles bullies, aquele inimigo do Mario que é uma bolota de metal com chifres, e ele tenta te empurrar pra fora de uma arena? Sei. Então, no Mario Kart você tinha uma luta inteira contra esse bicho, você tinha alguns cogumelos que você podia pegar, e você tinha que dar um turbo e bater com o seu carrinho nele para empurrar ele para fora da arena, ele tentava fazer a mesma coisa com você, era muito da hora. E é isso que eu quero, a Nintendo seja criativa. Eu não vou julgar, eu não acho que ninguém vai te julgar não com o seu jogo favorito, seu Crash Team Racing, porque esse jogo é muito bom. É o meu segundo favorito, tá? Inclusive ele recebeu um remake lá em 2019 e continuou atualizadíssimo. O Crash Team Racing, ele continua muito bom, né? Continua, cara. Eu adoro aquele jogo, cara. Puta jogo. Eu não sou tão chegado nos do Sonic. Eu reconheço a qualidade deles e tal, mas não é muito a minha praia, não. Esses eu só joguei aquele All-Star Racing Transformer. Né? Eu tenho um amigo que já jogou bastante ele, mas eu nunca parei assim pra jogar ele, não. Esse é o melhorzinho, na minha opinião. Depois saiu um outro que parece que não ficou muito bom, pelo que eu ouvi dizer.
O Team Racing, o Sonic Team. O de time lá. Não funcionou muito bem a inovação que eles tentaram trazer, eu não achei. A SEGA com Sonic, ela acerta em alguns momentos, erra em outros. Agora ela também tá numa vibe, vai lançar um jogo 2D do Sonic. Olha que louco, cara. Esse ano a gente vai ter um jogo 2D do Sonic e um jogo 2D do Mario. Eu tô torcendo pra esses dois jogos ficarem bons, porque aí, de novo, a gente vai ter esses dois mascotes tendo relevância de novo, assim, sabe? Tipo, eles disputando entre eles. É verdade, né? Nossa senhora, com certeza, mano. É verdade, vai ser Mario vs Sonic e eles vão sair próximos até, né? Acho que no mesmo mês. O Super Mario Wonder eu acho que ele tá mais pro final do ano. O Sonic eu acho que sai primeiro. Mas eu acho que os dois não são outubro. O Mario é outubro também? É. Eu pensava que tava mais pro final do ano. É outubro também. Que da hora, cara. Eu tô querendo ver essa briga. Tô torcendo pros dois serem muito bons. Eu também. Até porque de uns 2 anos pra cá eu me tornei um grande fã de Sonic. Eu não era muito. Eu tinha muita dificuldade de jogar os jogos. Não era dificuldade de jogar os jogos. Eu não gostava muito da jogabilidade porque o Sonic, eu sempre queria ser o Sonic. Eu queria sair correndo rápido. E aí eu queria... E o level design do jogo não é feito pra você fazer isso, a não ser que você seja um speedrunner. Ele é feito pra você explorar, né? E eu não jogava desse jeito. Então eu achava meio frustrante. Eu não gostava tanto, assim. Aí de uns 2 anos pra cá, eu conheci... Bom, tiveram os filmes, a minha namorada é completamente apaixonada por Sonic, então ela me introduziu melhor aos jogos, e aí eu fui entendendo o design daquele jogo, eu fui me apaixonando, e aí eu joguei aquela coletânea clássica, e aí, cara, eu completamente me entreguei pra Sonic, assim. E aí depois veio Sonic Frontiers ainda, que eu completamente amei aquele jogo, eu joguei as 2 primeiras horas, não gostei. A partir de 2 horas de jogo, eu entendi a gameplay dele, e, cara, eu amo Sonic Frontiers. Nossa, como eu gosto desse jogo, cara. E aí, hoje eu sou super fã de Sonic, eu tô bem empolgado pra esse próximo jogo. Eu só não sei como que vai funcionar o multiplayer, né, mano? Sei lá, cara. 4 Sonic na tela vai ser um troço de louco. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Eu espero que seja bom. Teve uns jogos 2D do Sonic, o Sonic 4, que não é muito bom, né? Na verdade, são péssimos. E assim, tipo, tinha um esquema que era você avançava um pouco, se seu personagem ficasse pra trás, ele meio que ficava dentro de uma bolha, e aí ele ficava meio que desativado da fase até você parar e apertar o botão e ele voltava ativo. Não sei como é que eles vão fazer agora. O Sonic 4 que eu conheço é o Sonic 4 do Super Nintendo. Você lembra disso? É o hack lá do ligeirinho, do jogo do ligeirinho. Puta. Que eles pegaram e colocaram skin do Sonic, moleque. Muito Chernobyl, cara. O Sonic tinha que salvar o Mario, pô. Um grande clássico, hein? Era muita trollagem, né? Porque muita gente queria jogar Sonic naquele tempo e não tinha o Mega Drive. Aí achava Sonic no Super Nintendo, o jogo do Sonic. Aí ia lá e não, encontrava tipo na... Quem era criança talvez nem percebia. Mas hoje em dia a gente sabe dessas histórias. Tipo o Pikachu lá, Pikachu com C. Que eu não sei se você já viu também. Era um outro hack. E no Mega Drive também tinha suas hacks, viu? Tinha Donkey Kong pro Mega Drive. Tinha um monte disso. Cara, o Sonic 4 de verdade, o problema acho que era a física do Sonic, era muito estranha, né? Sim. Ele era muito esquisito. Ele parecia um jogo de Flash visualmente também. Sei lá. O Sonic 4 Episódio 1, imagina que você tá numa descida e você vira uma bolinha com o Sonic. Em determinados momentos, essa bolinha simplesmente parava de rolar. Ela perdia força numa descida. Muito bizarro, mano. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a sua presença por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Falando aqui sobre meus assuntos favoritos, foi um dos podcasts mais legais que eu participei, cara. Obrigado mesmo. Cara, Conversamos sobre videogame, conversando sobre coisas boas. Sério, muito legal. Obrigadão mesmo. Cara, eu fico feliz e vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho e portas abertas para retornar em outras oportunidades também. Bom, muito obrigado mesmo pelo convite. Galera, cara, querem saber sobre Nintendo? Não tem erro, mano. Entra lá, Coelho no Japão. É o meu canal no YouTube e eu
faço muito conteúdo lá todos os dias. E conteúdo de análise de jogos, tem um pouco de gameplay também. Sabe que eu não faço tanta gameplay por uma questão de ser apaixonado por games? Como É meio contraditório, né? Mas como o meu trabalho principal... É porque muitas pessoas têm canal de games como um hobby, né? Hoje em dia é o meu canal principal, é o meu trabalho principal, é o meu canal. E aí, cara, chegou um momento que eu tive que fazer uma regra pra mim mesmo, que é tipo assim, cara, videogame é a minha paixão. Se toda vez que eu estiver jogando videogame eu transformar ele em trabalho, até que ponto isso vai... Eu vou querer jogar videogame, entendeu? Por vontade própria. E aí eu falei, cara, eu não vou mais ficar fazendo gameplay das coisas que eu jogo todas. Eu praticamente só faço de poucos jogos, porque... Quando eu sento pra jogar, eu quero jogar pra mim mesmo. Eu não quero jogar falando com a câmera. Eu quero jogar no meu momento, no meu tempo. Tanto que eu nem uso a televisão pra jogar, porque eu não tô nem com a placa de captura ligada, sabe? Faz sentido. E é uma regra que eu criei pra proteger essa minha paixão. Disso de que todo mundo que trabalha com hobby sofre, né? Que você acaba transformando seu hobby num trabalho. Mas... é isso, galera. Quem quiser acompanhar lá, Coelho no Japão, as minhas redes sociais é @RodrigoCoelhoC. E eu tenho um site também, que é o coelhonews.com. O site tem também agregador de notas das avaliações que eu trago no canal. Tem chat lá para a comunidade nintendista. O pessoal entra lá para poder fechar plano de Nintendo Switch Online. É uma comunidade bem viva lá, coelhonews.com. E tem um site que eu tenho, se vocês quiserem achar, quero comprar um Nintendo Switch, aonde que tá mais barato? Tem um site que chama nintendobarato.com.br. Eu desenvolvi um botzinho que busca os melhores preços na internet e atualiza de hora em hora. Então sempre tá atualizado lá para você saber aonde que você vai pagar mais barato no Nintendo Switch e também nos jogos. É só entrar lá, coelhonews.com, nintendobarato.com e Coelho no Japão. É nóis. Maravilha. Obrigadão mesmo. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também fomos para o YouTube, porque muitos de vocês falavam, eu não tenho Spotify, o YouTube é mais fácil. Colocamos o podcast lá também. Então não tem desculpa, se inscrevam, deixem o seu like, ativem as notificações, façam esse ritual que vocês estão acostumados a fazer aí, a ouvir por aí. E também... sigam a gente nas redes sociais, Carvalho_Alf, porque é sempre lá que eu vou divulgar quando tem um convidado novo, quando sai episódio novo, e também é o local pra gente poder trocar uma ideia também. É só me seguir lá e a gente pode conversar, beleza? Eu aguardo vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Valeu! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.